Cobrir um acontecimento internacional é muito mais do que estar longe de casa. É preciso adaptação, jogo de cintura, estudo e, claro, muita competência. Coberturas assim não englobam só a distância geográfica. Tem que ter proximidade com a realidade. Como se faz jornalismo quando a realidade é outra língua, outra cultura e outro ritmo? Eu também quero saber. No Fala Mercado de hoje, 2 profissionais com muita experiência em coberturas internacionais. Hoje a gente vai conversar sobre os bastidores que vão além das fronteiras. E aqui comigo no estúdio, 2 referências no assunto. Então sejam muito bem-vindos, Daniel Escola e Rodrigo Lopes. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e com o meu grande colega Daniel O Rodrigo Escola. de volta, né, ao Fala Mercado. Participou já uma vez, ainda num outro formato, né, em que eu tinha um entrevistador e o Rodrigo era o entrevistado. A gente também falava mais ou menos sobre esse assunto. Daniel Escola estreando aqui no Fala Mercado. Um prazer ter vocês dois. Então, para quem não sabe, Daniel, vou te contar que neste programa o protagonismo é do mercado. Olha. Portanto, é tudo com vocês. Prazer, vamos Preparados? lá. É bastidores, né? É bastidores e como eu digo, vou te contar pra audiência que antes da gente ligar as câmeras, o Rodrigo disse que no ar eles são mais comedidos, porque a resenha tava rolando bem quente. Eu pedi pra eles não serem comedidos hoje. Eu não sou, tá? Ele fala por ele. Deixa que eu provoco ele. Ótimo, me ajuda então, porque se tem uma coisa que tu sabe fazer é conduzir o programa, né, Escola? Então, me ajuda aqui. Gente, vamos lá, quero começar sabendo de vocês, assim, quando chega a missão de ter uma cobertura internacional, assim, qual é o primeiro choque? Qual é o primeiro impacto? É o cultural? É o emocional? É a oportunidade profissional? O que vocês sentem quando vem ou quando veio, né? Quem começa? Eu voltei agora da fronteira com a Venezuela, né? E eu estava pensando sobre isso agora no momento da tua pergunta, porque eu estava preparado desde o Natal para a possibilidade de viajar caso houvesse uma operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Não aconteceu no Natal. Não aconteceu na virada do ano, né? Foi meio que nem o Papa, assim, que estava ali podia morrer a qualquer momento, estava no hospital, o Papa Francisco, passou, saiu, foi para fazer a missa de Páscoa e acabou morrendo depois. A Venezuela passou pelo Natal, passou pelo Ano Novo e na madrugada, ali, dia 2 para 3 de janeiro, o colega da Rádio Gaúcha me ligou, eram umas 4 da manhã. Aquelas ligações super gostosas e eu fiz assim... Não acredito. E ele disse depois que eu bufei no telefone. Eu disse, não era nada contra ti, mas é que passou realmente um filme na cabeça, naquela hora. Não era só sobre o fato, é sobre a engrenagem que a ligação dele começava a se mover. Que é será que eu vou conseguir entrar ou não no território, que é sempre o meu maior drama, depois eu conto mais. Se eu nem passava pela minha cabeça que iam capturar o Maduro naquele momento. Se a viagem de avião, porque também se é para contar bastidor, eu confesso aqui que eu tenho medo de voar. Então vocês estão diante de um correspondente enviado especial que tem medo de avião. Apenas o jornalista que cobre internacional. Então tudo tem isso medo passa de voar. na cabeça, né? E chegar mais rápido possível ao local. Então é um misto de sentimentos. E quando se trata de um território como a Venezuela, onde eu fui preso em 2019, teve o medo. Porque jornalista que diz que não tem medo ao ir para uma zona conflagrada, ou no mínimo está mentindo, ou está se expondo em risco. Sim. E para ti, Escola? Olha, para mim, eu vou dizer assim, ó, a boa cobertura é sempre que tu pode programar. Por exemplo, semana que vem tu vai para os Estados Unidos. Aí tu passa uma semana lendo, te preparando. Outra bem diferente é aquela, vai. Agora. Deu terremoto no Japão. Vai pro Japão. Na hora, assim. Não tem nem... Aliás, essa cobertura é interessante, porque eu estava fazendo um curso da Globo dia 11 de março de 2011. Aí aquele dia eu fui para a redação de manhã, tinha um telão na redação, eu olhei, coitado do jornalista que vai para lá. Coitado, porque o que eu estou vendo agora ao vivo, o jornalista, hoje é sexta, ele vai chegar lá domingo, vai ter que contar o que eu estou vendo ao vivo aqui em tecnologia 4K. Sim. Aí peguei um avião no início da tarde, voltei para Porto Alegre, quando eu aterrissei, tô lá.
meu editor dizendo... Nem volta, nem sai do aeroporto. Onde tu tá? Chegando em Porto Alegre. Então, pega o teu passaporte, tu embarca para São Paulo, tu vai pro Japão. Eu falei, como é que é? Tu não foi em casa? Eu fui em casa só para pegar o passaporte. Só para pegar o passaporte? Ah, sim, claro, tava na Globo, óbvio. É que eu concordo com a escola que a melhor é quando tu tem tempo para te preparar. Mas eu ainda prefiro ir mais no de repente, sabe? O Rodrigo me falou isso aí. Eu não gosto de ficar na preparação, porque aí a família fica assim, tá, mas quando é que tu vai? Ah, mas tá piorando a situação. A minha mãe me liga, e aí, tu já vai? Então, assim, eu gosto do vai. Vai. E aí a gente sempre sai atrás, né? O fato de morarmos no sul do Brasil, tu depende de uma conexão em São Paulo, aí tu vai pra Europa, é 12 horas, e a cabeça 1000, e o avião tu quer chegar logo e tu não tem como acelerar o voo. Sim, mas agora o Escola falando, por exemplo, do terremoto do Japão, né? Em 2011 a gente tá falando. E se a gente pensar na Venezuela agora, a gente tá falando em 25 para 26, já 26, na verdade, início de 26, tu consegue, por exemplo, celular e tem Wi-Fi no avião. Em 2011 não tinha essa possibilidade de preparação. Não, eu tenho uma foto, uma vez fui fazer uma cobertura na Espanha, tá? Quando eu embarquei aqui em Porto Alegre, deu excesso de bagagem, que eu tinha dois computadores, uma câmera, um tripé, um microfone, um gravador para rádio. Deu excesso de bagagem. Aí quando eu cheguei no hotel, eu armei tudo e fiz uma selfie. Eu chamo essa foto, tá no meu livro, tá? Homem Banda. Hoje em dia... A banda de um homem só. Hoje em dia, tu um celular. Sim. E isso mudou na história, eu acho, dos correspondentes, né? Nós temos o João Lee Anderson lá, que é nosso ídolo, que escreveu a biografia do Che, a queda de Bagdá. Ele tinha capacidade de ficar um mês no território e sair de lá com uma grande história publicada na New Yorker, por exemplo. Morou lá, em Cuba, né? Então, assim, nós não temos hoje os correspondentes do tempo moderno, multimídia, transmídia, não podem se dar o luxo de ficar morando num território ou 2, 3 dias sem transmitir informação. O John, ele tinha uma coisa, ele tem uma coisa, ele tá vivo ainda, que é o seguinte, o cara vai pra lá, tem um fixer, tem um tradutor... Tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Eu achei, não, a gente vai sozinho, né? E tem uma coisa que aí tu falava sobre entrar no avião, que é uma coisa que lá em 2011 não se tinha. Eu tive uma situação semelhante quando fui para a Ucrânia, quando estourou a guerra, né? Porque eu vinha das férias, eu e minha esposa passamos as férias na Argentina, Uruguai. Aqui era verão, era 24 de fevereiro, né? Eu cheguei em Porto Alegre, naquela noite ainda tomei um chopp com um amigo e tal. Meia-noite estoura a guerra. A Rússia invade a Ucrânia. Né? Aí aquela coisa, tu já começa a mobilização, tu começa a fazer as análises e tal, e aí lá pelas 6 da manhã a gente tomou a decisão de ir. Só que nessas 6 da manhã eu estava lá na RBS. Quando a gente conseguiu um voo muito rápido para São Paulo, para poder embarcar, só deu tempo de fato de ir pegar o passaporte em casa. Eu olhei para aquela mala que eu tinha ido para Argentina e Uruguai, botei o passaporte na mala, peguei equipamento e fui para o aeroporto. Viagem até a Polônia. Quando eu chego na Polônia, aquele frio de 10 graus negativos, eu abro a mala. Uma mala de verão só da tinha Argentina, bermuda, só tinha camiseta. E aí a gente tem que dar aqueles 2 passos atrás e o que eu preciso? Bom, primeira coisa é chip para transmitir matéria. Com um celular que não funciona, tu não transmite reportagem. Sim. Então a chip é a questão principal. Segundo, logística. Como eu chego na fronteira e como eu tento entrar. E terceiro, preciso de roupa. Né? Aí fui lá numa loja, comprei um casacão de inverno, calça. Eu acho que nas coberturas sempre é importante na escola, especialmente porque a gente sai daqui muito na ansiedade, na adrenalina de chegar. Quando tu chega, tu tem que dar uma parada, respirar e assim, agora o que eu vou fazer? Sabe? Porque senão a coisa não anda. Tu tem que dar sempre aquela paradinha para reorganizar a cobertura. Vocês, na verdade, já estão respondendo a minha segunda pergunta, que era exatamente essa. A preparação, ela é importante, claro, mas o estudo prévio, ele dá conta ou tem coisa que vai aprender em campo? Depende muito. Acho que a gente aprende muito em campo. E quando o aeroporto não está aberto? E aí, como que faz? Vai pelo país vizinho. Aconteceu comigo no terremoto do Chile, em 2010, um ano antes do Japão. O aeroporto de Santiago estava fechado. Então, o que eu fiz? Sim. Eu fui até Buenos Aires,
Tá. Buenos Aires, Mendoza, Tá. que é perto da fronteira. Da fronteira. Aluguei um carro, cruzei a cordilheira, fui até Santiago de carro. Meu Deus. Só que o centro não era Santiago, era no sul, em Concepción. Mais 500 quilômetros de Santiago até lá. Sem GPS, não tinha GPS. Meu Deus. Aí tudo assim, como é que eu faço? Qual é a ruta, sabe? Ruta sul, essa aqui, vai lá. É assim. A cobertura jornalística, especialmente no nosso caso, que a gente vai sozinho, o homem banda, como você comentou, a parte de fazer a reportagem normalmente é a mais fácil. Porque a gente é treinado para isso, a gente entrevista. Eu tenho uns amigos lá, a gente tem uns amigos na TV. Barbada. Que faz o take 1, take 2 e take embora. Porque assim, tu faz aqui, tu faz uma entrevista, tu observa. Então a parte da reportagem é mais tranquila. O mais difícil é chegar. Exige uma dose de transpiração mesmo, porque a gente acabou se acostumando a fazer coberturas em que tu tem que dirigir longas distâncias, Sim. né? Falar mesmo, dirigir, toca o telefone, tu para, atende e passa ali. A entrada, por exemplo, essa coisa de não ter aeroporto em guerra é extremamente comum. Bom, a Venezuela agora, o negócio era ir para a fronteira. Caracas não tinha aeroporto. Na Ucrânia, espaço aéreo fechado. Eu entrei de trem, depois de uma semana tentando ingressar no território. Em Israel, após os atentados do Hamas, também, país vizinho, como o Escola comentou. Fui pela Jordânia, entrei por terra em Israel, pelo meio do deserto, dirigindo em longas distâncias. Furacão Katrina também, do Texas até a Louisiana, 4, 5, 6 horas dormindo dentro do carro, porque é um esforço físico muito grande. Vai sozinho. Do outro lado tem um monte de gente aí, né? Aquelas cenas de furacão, né? Eu ia perguntar isso. É a cena de filme, assim, tá todo mundo fugindo e tu tá indo pro problema. Não, e ainda quando cheguei no Chile não tinha contato. A IBS me deu um telefone satelital. Ai, gente. Aí não tinha luz, não tinha que carregar o telefone, uma cidade vizinha. Aí um dia, na 0 hora, tinha a matéria principal e embaixo tinha diário de viagem. O Rodrigo fez isso, diário de viagem, uma coisa bem aberta. Claro. Aí tinha uma notinha, eram 4, 5 notinhas, uma era bem no canto, assim, era assim, comida. Hoje almocei 2 maçãs. Meu Deus. Não, a gente tá falando de homens ainda, né? Homens grandes que precisam de muito mais do que 2 maçãs. Porque eu tava na fila do exército para pegar um salvo-conduto. O salvo-conduto era uma espécie de credencial para tu conseguir te movimentar. Aí tu tinha ido no exército, pegar o salvo-conduto. Eu tava lá, meio-dia mais ou menos. Aí passou um cara, um militar, uma sacola de maçãs, ele abriu, ele disse, quer? Eu peguei 2 maçãs, comi na fila aí. Eu fiz uma notinha no Brasil. Aquilo repercute, né? Isso é importante, eu acho interessante que também mudou na história dos correspondentes. Hoje, tu não dá apenas a notícia dura, fria, objetiva. Né? Muito do que nós estamos contando aqui, ou que já contamos em livros, também estava nas reportagens, porque uma maneira que a RBS tinha e tem, é colocar o diário do repórter, que é quase um predecessor ali dos blogs. Né? Porque tu conta o que tu comeu, as tuas dificuldades e tal. Que não tem nada a ver com matéria. Não, é a parte mais do bastidor. Porque o público tem interesse em conhecer. Mas, gente... Aí, quando eu escrevi isso, a minha mãe em Caxias leu isso. Apavorada. Apavorada. Tem esse problema. Ela ligou e ela disse, Dani, tu tá passando fome? Eu disse, mãe, a minha comida, o meu oxigênio é eu poder transmitir. Imagina se eu estivesse aqui e não conseguisse transmitir. Isso é muito legal, eu acho, assim, porque tu te alimenta da companhia dos telespectadores, dos ouvintes, de quem te manda uma mensagem. Sim. No caso da Ucrânia, depois que eu entrei de trem, eu tive que passar uma noite na estação de trem de Lviv,
teve bombardeio naquela noite, porque ali a minha fonte, ela não foi me buscar como a gente tinha combinado naquela madrugada, porque teve toque de recolher. Então eu fui obrigado a dormir na noite, a gente não dorme, porque aquilo ali né, é matéria também, né? Adrenalina. E o meu medo era, as pessoas estavam brigando e se matando por causa de bateria pro celular. Então meu medo era ficar sem bateria. Fiz um cantinho no chão, me sentei ali, peguei o celular, tava funcionando e tinha bateria, incrivelmente meu chip da Polônia estava funcionando na Ucrânia. E ali eu digo, vou ficar aqui até amanhã às 8 da manhã. Porque se eu saísse daquele local onde eu estava, outras pessoas começavam a cotovelar para ficar ali. E eu me lembro que quando eu fiz a primeira entrada na rádio, as pessoas começaram daqui a me mandar mensagem. Rodrigo, estamos contigo, tô rezando para Nossa Senhora. E aí tu te alimenta disso. Eu me lembro dos teus relatos, acho que um dos primeiros relatos, tu falava bem baixinho, assim, e tu dizia, olha, eu tô no trem, tá muito... o clima é tenso. As luzes do trem se apagaram no meio da viagem. Fala, do livro que eu li. Então eu acho que a parte emocional é muito fundamental. E esse contato, como é que... Não é o contato em si, mas essa relação familiar, né? Porque vocês foram já com famílias, né? Ainda que não fossem o escola com mais tempo ali. Então, assim, mesmo que não seja esposa, filhos, talvez as meninas, acho que talvez não tivessem nascido ainda, né? Não. Mas assim, tem pai, tem mãe, tem irmão, enfim, a família... Como que fica isso? Eu não falo pra ninguém. Tu não contava pra ninguém? Eu evitava, sabe por quê? Pra quê sofrer por antecipação? Eu evito também. Eu evito comentar antes. Viu? Mas aí tu tava indo pro Japão, tu disse, tô aqui? Não. Quando já tá ela viu no ar. Ai, não, escola não. Pra que fazer? Mãe, eu tô indo pro Japão, sofre no meio de um terremoto. Sofre um pouquinho. Pra quê? Bom, eu tenho duas técnicas. Uma técnica e uma situação que eu acho que a gente enfrenta mais hoje em dia. A primeira técnica é quando eu chego no local, por exemplo, em Bagdá, eu sempre mando fotos positivas para minha mãe. Então eu vou para a piscina do hotel, faço uma selfie aqui e mando, olha mãe, que bonito e tal. Esse é um ponto. O outro que eu acho que mudou também é o seguinte, essa coisa da gente contar mais no ar o bastidor, humanizar mais e contar a nossa experiência, acaba que, e a própria rede social, né, as tuas tomadas de decisão, elas acabam às vezes sendo influenciadas pela família. Então, por exemplo, eu estava para entrar na Ucrânia e eu dizia isso na rádio, eu botava uma foto na fronteira e aí a minha mãe começava assim, não, mas tu não vai lá onde está pegando fogo, né? Tu não vai lá onde a coisa está acontecendo. E tu começa a pensar, será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? Então, antes... Não, na Nova Orleans, no furacão, por exemplo, eu estava de carro e tal, na zona de desastre, e aí quando eu voltei, eu vi que os jornais lá em casa estavam sublinhados, assim, onde eu dizia, o carro da reportagem de 0 hora cruza a divisa do estado e tal. Aquele sublinhado tinha sido feito pela minha mãe, que, tu disse que não estava dirigindo, mas tu tá dirigindo. Então tem aquelas mentirinhas pra gente tentar poupar que hoje estão cada vez mais difíceis. Chegar em casa. Ótimo. Gente, vocês estavam falando, né? O Escola falou de terremoto, 2 terremotos, enfim, o Rodrigo traz as guerras. Esse momento, claro que a gente brincou, né? O reportar é a parte mais fácil, né? Porque também já é intrínseco de vocês. As empresas, os veículos não vão mandar, não vão não, mas assim, dificilmente vão escolher mandar pessoas profissionais com menos experiência, então são pessoas já com uma super bagagem para fazer esses trabalhos. Mas a gente está falando de coberturas tensas, né? De coberturas dramáticas, de coberturas que se falam em muitas perdas de vidas, enfim. Aquela pergunta super básica, mas que não dá para deixar de fazer, que é: como que a gente equilibra, como vocês equilibram a objetividade que o jornalismo exige, a imparcialidade, a coisa da descrição, enfim, com a humanidade, né? Que é, chega lá, tu tá vendo um desastre, uma tragédia, e isso não pode ser... Pode ser, hoje em dia, acho que pode ser mais passado do que antigamente, né? Mas, assim, precisa dessa linha tênue entre o ser humano e o jornalista. Quase que fica horrível dizer, né? Que parece que o jornalista não é humano, mas, assim... O Carlos Wagner, grande jornalista gaúcho, dizia que já viu um ser humano se tornar repórter, mas nunca viu um repórter voltar a ser um ser humano. Então, eu acho que tem uma coisa assim, ó, a mesma sensibilidade tem para
fazer um buraco de rua, por exemplo, tu vai ter que fazer para lá no Japão entrevistar uma pessoa. É a mesma coisa. Porque não pode ser... Primeiro, tem que ter ciência de estar ali contando uma história. Então, tu quer o buraco de rua, tu entrevista uma pessoa, como é que é, qual é o problema e tal. Lá no Japão, é a mesma coisa. A técnica é a mesma? A técnica é a mesma. Não muda nada. A tua sensibilidade é a mesma numa cobertura local e no Japão. É mesmíssimo, assim. Eu acho que a questão da empatia, né? Eu acho que é completamente diferente tu fazer uma cobertura internacional no sentido da emoção, do impacto emocional em ti como repórter, do que uma reportagem, muitas vezes, uma tragédia aqui. Eu senti muito a questão da enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mesmo já tendo vivido conflitos lá fora, eu senti uma distância, né? Parece que tu tá longe da tua família. Então, tu tá longe dos teus amigos. Aqui, o lado profissional e o lado pessoal parece que se misturava. Nossa. Eu voltava para casa, eu tinha que me preocupar com a minha família, com a minha esposa, com meus amigos, se eles estavam ou não sendo atingidos e ter um plano de evacuação caso a água chegasse. Então lá, sozinho, eu estava mais preocupado comigo, com a minha segurança. Então esse é um ponto que eu acho que foi diferente. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano ele é muito parecido em qualquer lugar do mundo. Então, assim, um drama no Haiti, que foi a pior cobertura que eu já fiz, assim, do ponto de vista emocional, porque para onde tu olhava tinha mortos, tinha corpos, eram 300 mil mortos, terremotos. Então, ali foi muito impactante do ponto de vista emocional para mim, né? Porque não tinha como enterrar todo mundo, era o cheiro terrível, as crianças esfomeadas, órfãs. Então, para mim, foi uma cobertura muito difícil nesse aspecto, por ser o país mais miserável das Américas. Sim. E tudo. Mas, assim, os sofrimentos, os sonhos das pessoas, seja no Japão, como a escola comentou, seja no Haiti, seja em Porto Alegre, eles são muito parecidos. Os seres humanos é muito parecido. E eu acho que o nosso desafio é justamente esse. Se colocar de uma forma em que tu não pode sair também chorando, senão tu não vai fazer o teu trabalho. Né? Tem que ter um pouco de coragem de enfrentar, entender, de contar a história da melhor forma possível. Óbvio que depois tu volta pro hotel abalado. Há graves problemas na escola de alcoolismo em coberturas de conflito, de uso de drogas em coberturas de conflito. As pessoas voltam. Eu sempre digo, correspondente de guerra não pode ter medo de terapeuta. Tu tem que voltar, fazer terapia, porque senão tu não dá conta, né? Eu ia perguntar, assim, que ainda que seja, como a gente falou, né, a reportagem é a parte mais fácil, porque é isso, né, a técnica é a mesma, a essência do jornalismo é a mesma, essa simbologia do contar histórias, né, é a mesma. Mas tem essa questão emocional para quando, por exemplo, quando tu volta, quando tu termina, depois que tu tira o pós, né? Tira, como a minha mãe dizia, minha mãe é psicóloga, minha mãe dizia, deixa eu só chegar, quando eu era menor, a minha mãe chegava em casa e dizia, deixa eu tirar a fantasia de psicóloga e vestir minha carapuça de mãe, enfim. É que pro jornalista, tu é jornalista de manhã, de tarde, de noite. 24 horas. Claro, quando chega em casa, tu pensa assim, puxa vida, que sofrimento essa gente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter consciência de estar ali contando uma história para várias pessoas, não para ti. Entendeu? Eu fui lá no Japão, Chile, sei lá, onde fui, na Espanha, Estados Unidos. Eu vou lá para contar uma história para o público, não para mim, entendeu? Claro, tu sofre, por exemplo, vê morte, como o Rodrigo falou, vê sofrimento, claro que te afeta, mas na hora de escrever, de transmitir isso, não diz que tu tá triste, tu diz que a pessoa tá triste. É isso pra mim. Eu acho que é difícil não misturar, de fato. Eu acho que eu costumo dizer que eu sou o Rodrigo o tempo inteiro. Né? Eu não sou o Rodrigo que vai pra guerra, eu sou o Rodrigo pai, marido, pai ainda não, né? Filho, marido, é o amigo, é o cara que tá aqui, é o cara que tá lá. Então não tem como dissociar. Rodrigo, né? Vou te fazer uma pergunta. Qual é a coisa mais importante na cobertura? Pra mim é tempo. Tá. Tu não pode perder tempo. Tem que ser tudo assim, ó. Sim, tem que almoçar 2 maçãs para não perder tempo. Pra mim o mais importante é chegar, é entrar.
é estar dentro, no centro das coisas. Depois que entra... meio que assim, marcar território, né? Agora na Venezuela foi muito difícil, eu consegui ficar dentro da Venezuela 2 horas, porque a ameaça de ser preso a todo momento. Então, mas quando eu consegui entrar lá dentro... Gatilhos, né? Eu consegui entrar lá dentro, eu digo assim, pô, valeu a viagem, tu marcou o território. Sim. Acho que quando tu faz a primeira entrada na rádio, quando tu manda a primeira matéria, tu diz assim, ó, valeu, agora tu respira e vamos lá. Também porque, assim, ó, tu quer muito entrar, não consegue. Eu vou contar uma história do tempo para mim. Quando eu fui para Cuba, em 2016, eu nunca vi um país tão bonito. Gente querida, mas uma miséria generalizada. Não é assim, miséria aqui, miséria lá. Não. É generalizada. Tudo. E outra, burocracia cubana. Eu me lembro que, como eu fui uma cobertura do Obama em Cuba, eu tive que fazer credencial. Ainda tem credencial na casa. Credencial é o seguinte, ó. Vai no lugar, ela vai fazer credencial. Fui lá, não, é lá no outro. Aí vai no outro, fica 2 horas esperando. E eu pensava, 2 horas, cara, podia fazer um monte de matéria, entrevistando gente e tal. E aí, quando eu consegui a credencial, não serviu quase para nada. Outra coisa, em Cuba, o sinal de celular é muito precário. Então, tu não conseguia fazer direito. Outra coisa, essa aí é fantástica. Uma vez, no dia que o Obama chegou lá, estava entrevistando um casal ao ar livre, na frente do Capitólio. Aí estamos entrevistando lá, falando e tal. Aí daqui a pouco ela disse assim, vamos então uma entrevista. Por quê? Estou vendo que aquele cara ali atrás, ele é a polícia política. E se eu continuar, tenho risco de ser preso. Então, eu disse, como é que o senhor identificou a pessoa? Não, olha a escuta dele na orelha, olha o traje dele. Calça social, camisa social, óculos escuros, sapato, o clássico policial político. Então tá, vamos interromper. Vamos interromper, porque o principal motivo aqui, minha principal preocupação é a segurança social. Claro. Claro. Dele, não vou ficar em risco. Claro. Então, para uma entrevista. Aí falam, o sistema de saúde de Cuba é muito bom. O atendimento básico é muito bom, porque eu fui no hospital fazer reportagem. O atendimento básico é muito bom mesmo. Só que o atendimento a começar quando sobe... A complexidade. Uma vez, eu fui lá num hospital em Havana e eu entrevistei uma mulher que ela disse, tem que fazer uma cirurgia, demora 1 ano para fazer a cirurgia. E eles vão ter que esperar vir os equipamentos, sei lá de onde, para fazer a cirurgia. Então, imagina uma pessoa esperar 1 ano para fazer uma cirurgia. O tempo é fundamental. Só que tu vai lá, tem um probleminha básico, tem na hora, super bem e tal. Mas, de novo, é o país mais... o país é lindo. Lindo. As praias mais bonitas que eu já vi, embora não tenha ido para a praia, né? Isso é importante, né? A cobertura jornalística não se confunde com turismo. Turismo, né? Quantas vezes... Bom, né, a gente que teve... Eu e Escola somos parceiros de várias coberturas. Quero que sobre tempo para contar alguns bastidores de coberturas que a gente fez juntos. Mas o Vaticano, por exemplo, lugar que a gente adora trabalhar pela mística, pela história, pela política que envolve o Vaticano, mas a gente não consegue, muitas vezes, passear em Roma. Sim, né? Tu não consegue passear no Vaticano. Eu só fui uma vez passear no Vaticano com a família, assim, muito tempo depois já conheceu o Vaticano 2 vezes trabalhando. Mas eu passei, né? Sim. Nessa vez que eu fui pro Chile, eu larguei o carro em Mendoza e passei pela cordilheira. Uns amigos falam, e aí, a cordilheira? Não sei. Não sei. É isso. Eu tive 2 vezes agora na Polônia,
para chegar na Ucrânia. Eu voltei à Ucrânia ano passado, e eu não conheço a Polônia. Eu estive em Varsóvia e não fui no Museu do Holocausto. Sim, então é muito difícil. Mas queria contar 2 episódios aqui do Escola. Só um parênteses que a gente pensa assim, quando fala jornalista de cobertura internacional, nossa, o passaporte é todo carimbado, olha só o que ele conhece. É que ele não conhece. Boa do passaporte. Vai lá, Rodrigo. Não, eu quero só contar assim, 2 episódios que a gente cobriu juntos e casualmente os 2 nos Estados Unidos, né? Um foi na eleição do Obama em 2008, né? Em que o Escola foi para Ohio, eu fui para Flórida e a gente se encontrou em Chicago, que era a cidade do Obama, onde ele tinha sido forjado politicamente, e a gente achava que ele ia ganhar, então estávamos lá, né? E no dia, na noite da vitória, em que o Obama fez o discurso da vitória, o Escola ancorou, né, a apresentação de lá, da noite da eleição, e eu estava no Grand Park, onde o Obama faria o discurso, né? E aí no final da noite, tu relaxa, né, e tal. Então tem uma foto que já virou clássica aí, nossas, e que daí a gente saiu depois para comemorar num restaurantezinho, e aí tomamos o que era? Um shotzinho lá, Escola. Um whiskyzinho, assim, ó, só para comemorar, e nós temos uma foto celebrando. Chicago é famosa muito além da máfia, por causa do Capone, que eu fiz o doutorzinho lá. Também, no dia que não tinha nada para fazer. e pelo jazz. Então eu levei o Rodrigo num barzinho de jazz, lá perto do nosso hotel também, não era muito longe e tal. Aí depois, chegamos lá, acho que umas 2 da manhã, tomamos um shotzinho e viemos embora. É o máximo que deu pra fazer. Alegria, né? Foi o máximo que deu pra turistar. E o grande momento, que eu acho também na cobertura que nós fizemos, que foi daí 2016, né, na eleição do Trump, em que a Hillary faria um discurso na Pensilvânia, e aí nós estávamos em deslocamento, eu dirigindo, Escola ao meu lado, e o Escola ancorou o Chamada Geral, segunda edição, de dentro do carro. E aí, às vezes, eu entrava, e aí, Rodrigo, o que tu acha que é a configuração desse momento final da eleição? E eu fazia um comentário aqui, ó, e ele ancorando, e eu dirigindo, e olha, a análise que a gente faz, mas histórico, né? Porque foi a primeira apresentação ao vivo dentro de um carro, em tempo real. E não caiu o sinal. Aqui, coisa que acontece em Porto Alegre, né? Cai o sinal em Porto Alegre. Aí no programa seguinte era o show, o programa de esportes, o Lucianinho. O Lucianinho me chamou, eu entrei, estava ao vivo, chamou a menina para fazer o trânsito. No meio do boletim caiu. E ela aqui em Porto Alegre. E eu lá nos Estados Unidos. Manteve tudo ótimo. O Rodrigo falou sobre o Vaticano, né? Enfim, existem outras coberturas, porque quando a gente fala de cobertura internacional, a gente naturalmente remete a conflitos, terremotos, as guerras, enfim. Mas também tem as mais leves ou menos tensas na escolha do Papa, enfim. Até a gente estava brincando, né, antes dele, quando eles se encontraram. Olha, acho que a última vez que a gente se viu foi em Roma, né? E foi mesmo, foi agora mesmo. Em maio. Mas então eu queria, assim, qual a diferença para vocês, né? Claro que a diferença de tensão é meio óbvia, né? Mas como é que são essas coberturas que são mais leves, de assuntos mais simbólicos, quando a gente fala de escolha do Papa, Copa do Mundo, enfim, são carregadas de Copa do Mundo nunca nos mandaram, né? Essa aí eu sempre cobro lá do pessoal do esporte. Né? Aliás, um dia eu fui na sala de redação participar, porque teve uma chuvarada em Porto Alegre, 2015, uma chuva em fevereiro. Uma chuvarada, caiu até a poste de concreto. Acho que não foi janeiro de 16? Acho que foi. 16, acho que foi janeiro de 16. E eu me lembro que o prefeito era o Fortunati e o vice era o Mello. Eles organizaram no CIOSP, organizaram uma força-tarefa. Falasse para fazer a cobertura. Quando eu voltei para a rádio, estamos em sala de redação. Eu disse, quero não sala. Aí depois, fora da rádio, Pedro, a única vez que eu fiz esporte na Gaúcha foi no sala de redação. Para falar da chuva. O Vaticano, por exemplo, eu acho que o desafio tem um ápice de atenção no momento em que o Papa morre. Né? Eu tinha coberto de 2005 a morte do João Paulo II também, né? E depois a renúncia do Bento. E aí o Escola cobriu a eleição do Francisco e a gente se reencontrou agora na morte do Francisco e na eleição do Leão.
Eu acho que assim, tem um ápice de atenção do público quando o Papa morre, e aí a gente vai, e aí tem essa ansiedade de chegar lá 24 horas depois, e tu já tá no meio do funeral. E a gente, às vezes, acaba saindo daqui no momento da atenção. Agora mesmo, na Venezuela, eu abandonei o estúdio às 9 da manhã do dia em que o Maduro foi preso para poder viajar. Então, tu perde um pouquinho daquele momento ápice porque tu precisa se deslocar. O Vaticano, então, tem esse ápice, aí tem o velório, aí tem o enterro, e aí tem uma semana de distensão até o conclave. E aí o desafio é manter, porque aí depois tu tem um ápice de novo, né? Que é quem será o Papa. Então tu tem eu acho um desafio que é manter a cobertura interessante. E aí tu usa um pouco da tua experiência, tu busca bastidores, tu busca a história, tu tenta ir alimentando com outros elementos, porque eu acho que a cobertura, nesses momentos, também ela tem que ganhar do ponto de vista de trazer história, profundidade, debates, e não ser apenas o momento da audiência, né? O momento da atenção máxima. Tem uma coisa interessante na hora do conclave, especificamente, é o sinal de celular. Ah, é verdade. Tem ali uma praça cheia, lotada de gente, todo mundo com celular, e tu quer transmitir, não tem sinal. Agora é muita gente usando. É muita gente. Agora mesmo na última, era absurdo o negócio. Então, quando eu fiz a cobertura, em 2013, eu tinha um Motorola que a bateria estava se deslocando. Aí, quando eu deslocava, perdia o sinal. Claro. Então, o que eu fiz? Eu agarrei o celular, né? Uma força, que 2 horas e 40 minutos. Apertando o celular. Quando eu larguei, ficou a minha mão formigada. Imagina. 2 horas e 40 minutos. Isso é muito frustrante, às vezes, porque tu tá na frente do fato, e era o caso do Leão agora, no conclave. E o pessoal da rádio dizia, tá caindo o sinal, Rodrigo, tá caindo o sinal. E aí eu ia me afastando da Basílica de São Pedro. E aí tu vai perdendo o visual. Claro. Tu não tava vendo quem era o Papa num determinado momento. E isso aconteceu na escola com nós, nos 2 episódios. Eu lá no Bento XVI, em 2005, e a dificuldade que tu teve de anunciar que o Papa era argentino em 2013, porque tu não consegue identificar. Tu tem 200 cardeais que podem ser o Papa. E aí aparece um cardeal vestido como Papa que tu não sabe quem é muitas vezes. Eu estava lá embaixo, né, no último agora. Eu estava lá em cima, na colunata, na parte da imprensa. Porque como eu estava independente, o Rodrigo estava pela IBS. Eu independente, mas é IBS há um ano, né? Aí, como eu estava independente, fui na parte onde tinha um pouquinho de internet. Porque era mais alto, né? É mais alto e de frente para a Basílica. De frente para o balcão da Basílica. Balcone. Quando apareceu o Papa, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Ninguém. Aí, de repente, um cara lá americano disse, o cardeal Prevost. Mas tempo depois. E é uma ansiedade, porque tu tem que anunciar, no meu caso eu tava ao vivo. Sim, tem uma pessoa ali, tá todo mundo vendo que a pessoa tá ali, tu tem que identificar quem é. E quem tá vendo pela televisão já sabe quem é. Tá, tudo bem, a gente sabe que a Globo se atrapalhou um pouquinho dessa vez também. Eu não consegui anunciar, eu disse, gente, é com vocês aí. Porque aqui a TV tava vendo, e todo mundo vendo, e conseguia identificar quem era. Então eu não podia ser egoísta de eu preciso dizer, sendo que quem tá aqui muitas vezes tá mais bem informado. No 2005, eu me lembro assim, sai a fumaça branca no alto da Capela Sistina anunciando que o mundo tem um novo Papa. E aí eu tava no ar aqui e tal, consegui dizer isso. Quando chegou lá na frente, o Papa foi anunciado em latim, eu dizia, neste momento, na Basílica de São Pedro, o novo Papa aparece na Basílica de São Pedro. E o novo Papa, eu não dizia o nome. Até que daí, a Basílica, a Praça São Pedro, todo mundo gritando e tal, e tal. E eu cheguei na frente, quem é? Tinha um alemão na minha frente. E aí o cara é o Ratzinger, Joseph Ratzinger é o novo Papa. Porque senão tu não tá identificando. Então Mas esse é um tipo de cobertura que dá pra estudar, né? Porque assim, tem 200 cardeais, tá, mas aí tu já começa apostas, né? Tu acha, mas ninguém esperava que fosse o Leão. Quando eu fui para Roma em 2013, tinha 135 cardeais, 5 brasileiros. O Dom Odilo Scheller era cotado pelas casas de aposta. Pelas casas de aposta. Prova que a aposta é uma ilusão, tá?
Tinha um cardeal escola lá também, cotado, né? Isso aí, se fosse, tu saberia quem era. Eu tava ferrado, porque antes de ir, eu fiz uma pesquisa. O escola era da Lombardia. E meu escola, meu sobrenome é do Vêneto. Não é parente. Não é parente, nada a ver. Então eu estava preparado para isso já. Mas aí eu tive a sorte. Quando eu cheguei em Roma, no aeroporto, eu comprei um cartaz. Lá tinha todas as caras. Uma Pinibio é o rosto. Maravilhoso. Aí dá para estudar. 135. Aí lá no canto tinha Cardeal Jorge Mário Pellolio, Cardeal Arcebispo de Buenos Aires. Ninguém falou dele. Ninguém dava bola para ele. Eu tive sorte de ter o Padre Antônio, que é amigo do Rodrigo, que eu nem conhecia. O Rodrigo me apresentou. Tu me deve um outro uísque por isso. Aí o Padre Antônio, naquele dia, estava na Fumaça Branca, estava do meu lado. Ah, que sorte. Aí, quando apareceu, eu disse, quem é esse cara? Não me lembrei. De todo aquele cartaz. É muito difícil, é um drama. Imagina. Eu imagina, ao vivo. Tem uma situação curiosa, porque quando eu Fumaça Branca, no estúdio aqui, em Porto Alegre, eles estão vendo para Globo News. Só que tem um delay de 2, 3 segundos. Então, a primeira lufada, quando você Fumaça Branca, a primeira lufada vem cinza. Porque no dia anterior tinha dado fumaça preta. Então, ficou resquício na chaminé. E aí, atenção, fumaça branca. E o padre não sei o que. Não, fumaça preta. Não, é branca, estou vendo aqui, está aqui na minha frente. Aí depois vem uma nuvem branca. Isso é muito legal, porque daí tu rompe a programação, né? Porque a espera é de 1 hora. Sim, então a programação aqui segue normal e tu fica conectado. E aí tu pede assim, me põe no ar. E aí quando tu entra, sai a fumaça branca. É uma emoção muito legal. Né, a frase. Aí naquela noite, eu sei que tá terminando, mas naquela noite, chovendo, frio do caramba, era na noite já. Aí o Padre Antônio, do meu lado, ele que diz, olha, é argentino. Eu tenho certeza, argentino. Argentino? Porque assim, quê? Imagina, um brasileiro, tinha muita torcida do Brasil, da Espanha, da Itália, da França. Ninguém torcia para a Argentina. Aparece um cardeal argentino lá. Argentino! Gente, meu Deus, eu preciso da parte 2 deste programa, produção, por favor. Mas assim, para encerrar então, porque infelizmente nosso tempo terminou. Não consegui, como a gente já previa, inclusive, não consegui fazer todas as perguntas que tinha, mas eu queria muito saber de vocês, tudo isso que a gente falou, qual foi a cobertura que mudou a vida de vocês, que fez vocês virem pessoas diferentes, pessoas e profissionais diferentes? Eu acho que a minha foi o Haiti mesmo, né? Pelo que eu comentei, o drama humano, a tragédia, o esforço pessoal de chegar, a gente entrou por terra também, eu e o Fernando Reck, cinegrafista, a partir da República Dominicana. Para onde eu olhava tinha mortos, 3, 4, 5 dias sob o sol do Caribe, né? Inchados. E a gente tinha que tomar cuidado com a questão da água, a gente tinha que voltar para a fronteira para abastecer o carro e voltar até Porto Príncipe, o que já perdia boa parte do combustível nesse trajeto. Sim. As pessoas... o conflito ou a crise, ela revela o que tem o ser humano de melhor e de pior. Né? É lá que tu vê a solidariedade, as pessoas se ajudando, mas é onde tu vê o ser humano no seu estado mais puro, né? Que é a morte pela morte, o homem, o lobo do próprio homem. Então, para mim, me mudou olhando para as crianças. Eu tinha vontade de pegar aquelas crianças e trazer para casa, sabe? É óbvio que tu não pode fazer isso, né? Mas o Haiti foi algo que mudou a minha vida mesmo. E para ti, Scala? Para mim, mudar não mudou, mas a mais importante foi o conclave de 2013. Porque, assim, primeiro de tudo, tu pode te programar. Semana que vem tu vai para Roma, tá? E depois aquela energia positiva, sabe? Tu tá num momento histórico, sempre lembrar disso. Claro, todos eu lembro, né? Japão, Chile, Cuba. Mas ali eu escolhi um papa
para mim, depois do que eu passei, né? Enfim, e é mais fácil, digamos assim. Mas eu acho a melhor essa. A que mudou minha vida, não sei. Vocês têm ideia de quantas coberturas internacionais vocês fizeram? Pela RBS eu fiz 19. 19. É mais ou menos 30. Né? Juntos já fizeram várias também, né? Fizemos duas. Exato. 2008 e 2016. Isso, e a gente esteve juntos aqui na visita do Papa Bento em São Paulo. São né? Paulo. Éramos eu, ele, o Cid e a Ana Amélia. Nossa, isso foi em 2012, talvez, por aí. 12, a JMJ, acho que foi 2012, né? Eu acho que o correspondente tem uma coisa que, assim, tudo que a gente falou é muito, né, importante, assim, no sentido de que o Escola comentou, de transmitir a informação. Mas tem um prazer de tu testemunhar a história ao vivo. Imagina. Né? Que é isso que o Escola comentou, de tu estar na frente, as coisas estão acontendo na tua frente, Papa sendo escolhido. Ali na frente, sabe? É muito emocionante, então tem Tanto é que vocês trazem nas falas de vocês anterior que, assim, o combustível de vocês nessas coberturas é o público, né? É esse retorno. Então, é o ápice da paixão pelo jornalismo, né? De estar ali e ser literalmente a testemunha ocular do que a história vai registrar. E a gente, especialmente, que gosta muito de história, né? Tem um prazer, assim. E claro, aí sempre dizem, qual é a principal cobertura? A gente costuma dizer sempre a próxima. Mas eu acho que isso é um pouco da vaidade do clichê jornalístico, né? Porque, na verdade, tem grandes coberturas, grandes histórias que a gente teve a felicidade de testemunhar por conta da profissão, né? Porque a gente não nascemos, né, herdeiros, não somos ricos, mas a profissão a profissão nos colocou, né, frente a frente com grandes experiências. E graças à estrutura da RBS. Sim, sem dúvida. A gente está falando do maior grupo de comunicação. Jornalismo internacional exige investimento. Né? A coragem de apostar numa história, porque não dá dinheiro. Ninguém quer patrocinar, já que o podcast Fala Mercado, ninguém quer patrocinar uma cobertura de guerra, uma crise, uma morte, uma tragédia, uma crise política. Não quer ter a sua marca vinculada. Então é um investimento sem retorno. Claro que o retorno é institucional, é de crença no jornalismo profissional. Então mas aí eu vou contar um bastidor desse, quando a gente estava produzindo este episódio, a gente se viu exatamente nesse lugar, assim, de quem que a gente vai convidar? E assim, os nomes que surgiam, todos caíam, obviamente, no grupo RBS, que é quem investe, de fato, quem tem até esse poder de investimento de fazer coberturas internacionais. Então, de fato, a estrutura tem que agradecer a RBS, porque a gente também, na hora de montar esse episódio, né, a gente caía sempre. Mas claro que hoje também, né, o próprio celular, ele permite, né, que se faça coberturas como a escola vem fazendo, de forma independente, e que, claro, tem um investimento que tu faz na cobertura, na viagem, no hotel, né, parcerias que se conseguem ao longo da trajetória, mas ainda, especialmente em zonas de guerra, a estrutura de um grupo de comunicação é muito importante. Não à toa, freelancers são aqueles que são as maiores vítimas, né, em zonas de guerra, porque precisa estopo financeiro. Claro, né? Inclusive, se a gente falar disso, né, em 2019, quando fosse preso, precisou de todo um suporte. Que precisa desse investimento. O reconhecimento institucional. Claro. Nesse momento, se tu tá sozinho e sem o apoio de um grupo de comunicação forte como a RBS, acaba que tu se torna muito mais vulnerável. Né? Com certeza. Meninos, muitíssimo obrigada, adorei o papo. Eu vou ter que prometer, vou prometer no ar, que daí eu me comprometo, a produção se compromete a cumprir, que é ter a parte 2 com eles, porque eu tenho certeza que tem mais histórias, mais bastidores, eu tenho mais perguntas pra fazer. E a gente vai fazer a parte 2, então nos esperem. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por todos esses compartilhamentos aqui. Obrigado. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando daqueles nossos pedidos finais. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.